Esta é a TV Suprem, braço de informação e comunicação da União Planetária. Hoje estamos aqui entrevistando o escritor Antônio Pádua Gurgel, que está lançando o livro CIEM, Uma Escola para a Vida. CIEM era uma escola de ensino médio aqui da nossa Universidade de Brasília. O Antônio de Pádua Gurgel já escreveu o livro Rebelião dos Estudantes, que trata bem dos fatos acontecidos em 68, aqui na Universidade de Brasília, e se estendendo por Brasília e por todo o Brasil. Também é do Antônio de Pádua Gurgel o Jornal da década de 70, onde ele explicita fatos que aconteceram na Universidade de Brasília e na nascente Brasília. Mas quem é Antônio Pádua Gurgel? A gente fica falando escritor e tal, esse rapaz aqui bonito e tudo, e a gente precisa saber mais a respeito dele, Antônio Pádua Gurgel, ser humano. Como é que é, rapaz? Você nasceu quando? Eu nasci no dia 12 de agosto de 1952, Sim. leonino do 2º decanato. E qual cidade? Vitória do Espírito Santo. Ah, então você é capixaba. Sou capixaba, da Gema. Rapaz, eu morei lá em Caratinga, em Governador Valadares, que é ali por perto. A primeira vez que eu vi esse nome capixaba, eu levei um susto. Mas é coisa de índio, né? Significa roça de milho, em Tupi-Guarani. Roça de milho. Porque ele tinha muito milho, o pessoal plantava muito milho e os índios chamavam o capixaba de... Quer dizer, esse nome foi dado porque havia muita roça de milho lá. E é interessante você falar nessa questão do nome indígena, porque os nomes, alguns dos nomes indígenas são muito poéticos. Então, Vitória, por exemplo, a ilha de Vitória, era chamada de Guananira, que significa Ilha do Mel. Sei. E por aí vai. Então, aqui em Brasília nós temos, as pessoas, inclusive que estiver assistindo, estão falando, olha lá, o Willon de Taguatinga. Porque eu passei a maior parte do tempo em Taguatinga. A maior parte da minha vida eu passei em Taguatinga. Morei em 60 na Cidade Livre, em 61 já fui para Taguatinga. Mas quando é que você veio para Brasília e por que você veio? Em 1967 eu cheguei aqui. O meu pai tinha sido eleito deputado federal. Então a família toda veio em função do cumprimento do mandato dele. Ah, perfeito. E aconteceu uma coisa muito interessante, que nós chegamos a Brasília numa sexta-feira. E um dos colegas do meu pai, deputado lá do Espírito Santo também, Felrosa, ele era muito próximo... Felrosa. Antônio José Miguel Felrosa. Ele era um grande amigo da família. E ele ligou para o meu pai e falou assim, fala com o Antônio, que está tendo um concurso para uma escola futurista, uma escola completamente diferente, e eu acho que ele vai se dar bem, que ele vai gostar muito dessa escola. Então, dá tempo dele se inscrever para fazer a prova, para poder entrar nessa escola. Isso foi na sexta-feira. Esse Antônio era você? Antônio, eu sou Antônio, Antônio de Pádua, né? Uhum. Aí eu me matriculei naquela mesma sexta-feira, e na segunda-feira já era a prova. Puxa! E eu consegui passar para o CIEM. Que bacana. Então, assim começa a minha história em Brasília. Maravilha. Eu tive, você sabe bem, eu entrei na universidade em 65 e fiquei até 70. Tive a oportunidade, inclusive, de ser diretor da FEUB, Federação Estudante da Universidade de Brasília, na gestão do Mauro Burlamac, 66, e na gestão do Ernestino Guimarães, 67, 68. E presenciei a invasão da Universidade de Brasília do dia 29 de agosto de 68, e com a prisão do Ernestino, eu, diretor, tive que assumir a presidência da FEUB, o que me deu um monte de problema, estou escrevendo, inclusive, um livro sobre isso. Então, nós temos esse coleguismo, né? Tanto da Universidade de Brasília, como também escritores, né? O CIEM, rapaz, aqui na Universidade de Brasília, o CIEM tão perto, eu vi o CIEM sempre assim como uma coisa
de secundarista do movimento secundarista, muito forte do movimento secundarista e tal. Exatamente. Conta alguma coisa, assim, em resumo, sobre o CIEM dentro da sua ótica aí. Não, tem esse aspecto político que você mencionou, que, aliás, foi motivo de uma observação do Franklin Martins, que ele era do movimento estudantil no Rio de Janeiro. Perfeito. Participava daqueles congressos, da UNE, de outras entidades, e eles consideravam, nessas entidades, os estudantes dos outros estados brasileiros, Perfeito. consideravam que Onestino e a FEUB eram o suprassumo do radicalismo. Né? E que eles ficaram assustadíssimos quando souberam que aqui em Brasília o Onestino era considerado moderado, porque tinha os secundaristas, Perfeito. que éramos nós. Isso mesmo. Então que a gente era muito mais radical do que o Onestino. Exato. Então o CIEM, e realmente, o Onestino inclusive foi aluno do CIEM. Perfeito. E então tem esse aspecto. Agora o aspecto que eu mais exploro nesse livro é a questão pedagógica. O CIEM ele foi um laboratório pedagógico da Faculdade de Educação. Ele foi criado para experimentar técnicas pedagógicas. Perfeito. E na década de 60, a escola ela utilizava técnicas que só agora, 60 anos depois, estão sendo disseminadas pelo Brasil inteiro por meio da Base Nacional Comum Curricular. Que coisa, rapaz. Pois é. Então, por exemplo, na década de 60, nós tínhamos uma disciplina chamada Práticas Educativas Vocacionais. E hoje em dia existe o projeto de vida que está sendo... que é uma evolução, vamos dizer assim, daquela proposta inicial, que evoluiu depois para ensino profissionalizante e agora virou projeto de vida. Que coisa, né, rapaz? Nós tínhamos, então, aqui 3 novidades no Brasil. Primeiro, Brasília, né? Uma novidade tal em termos de arquitetura, de urbanismo, incrível. Segundo, a Universidade de Brasília. E terceiro, o CIEM aí, que se coloca muito bem. Aliás, abrindo um parênteses aqui, Onestino Monteiro Guimarães, para quem não sabe, foi o presidente da FEUB, que foi preso aqui na Universidade de Brasília e, de repente, sumiu. A família até hoje não sabe dele. Voltando ao CIEM, uma das coisas interessantes com relação ao CIEM também é que algumas personalidades de lá depois tiveram assim uma mídia nacional, né? Que foi o presidente Collor, o Luiz Estevão, Paulo Otávio. Exatamente. Essa turma aí, cada um no seu ramo e tal, inclusive no ramo político, o Paulo Otávio foi senador, foi vice-governador e governador por um tempo, o Luiz Estevão foi senador, o Collor foi presidente da República, né? Então o CIEM teve essas figuras também, assim, que ganharam notoriedade nacional, né? Com relação a Fernando Collor, tem uma história muito interessante, porque em 1968 ele foi candidato a presidente do Grêmio do CIEM. Não me diga que ele não ganhou. Aguarde. E então, havia 3 chapas. Vanguarda, que era uma chapa considerada mais de esquerda, Construção, ou Expressão, que era uma chapa também progressista, agora que tinha uma tonalidade mais moderada, vamos dizer assim, e tinha o Bom Senso. Bom Senso, o presidente era ele, Fernando Collor. Aí foi para a eleição, o CIEM tinha 309 estudantes. Sim. E então foi para a eleição, no primeiro turno, as 2 chapas mais votadas foram a Vanguarda e a Bom Senso. Então aí foi para o segundo turno, lembrando que o CIEM tinha 309 estudantes. E no segundo turno, a Vanguarda teve 155 votos e a Bom Senso teve 154 votos. Puxa! Aí a Vanguarda foi
considerada vencedora. Mas aí a Bom Senso questionou o resultado e disse que não podia ser, porque o estatuto dizia que a chapa eleita tinha que ter maioria absoluta dos votos. E que maioria absoluta dos votos significa metade mais um. Portanto, então, a Vanguarda não tinha metade mais um dos votos, tinha metade mais meio. Que piada! Porque 309 dividido por 2 dava 154,5. Então, como a Vanguarda teve 155 votos, tinha apenas meio voto além da metade. Isso. Mas aí um aluno descobriu na prateleira do pai, que era um grande jurisconsulto, etc., descobriu um dicionário de ciência política em que a maioria absoluta era definida como mais do que a metade dos votos. Ah! Então, a Vanguarda foi vencedora porque tinha mais que a metade dos votos. Tinha meio voto a mais do que a metade, mas tinha. Então, a Vanguarda foi vencedora. E o Collor perdeu. Essa eleição ele perdeu. É isso aí. Muito bom. E o livro aí, você deve lançar o livro quando, padre? Paz, está sendo programado um seminário internacional a respeito do CIEM. Isso é uma iniciativa da Faculdade de Educação da UNB e deve ocorrer em novembro. Mas como o livro já estava pronto, quer dizer, como eu concluí o livro bem antes disso, e só depois é que eu fiquei sabendo desse evento, que é o mais apropriado, para uma ocasião perfeita para o lançamento do livro, eu comecei a divulgar o livro antes desse lançamento oficial. Muito bem. Então, nós estamos fazendo uma espécie de pré-lançamento, estamos divulgando, vendendo o livro, inclusive agora durante a SBPC, e está tendo uma boa aceitação. Muito bom. Os ex-alunos da escola que leem o livro, todos eles relatam que tiveram uma profunda emoção ao reviver aquela época, porque o que nós fizemos no livro foi justamente um registro histórico e afetivo. Muito bom, período. padre. A nossa entrevista ela se divide em 2 blocos. Então, no segundo bloco, o nosso querido entrevistado, o escritor Antônio Padua Gurgel, vai falar sobre essa emoção do livro CIEM, essa emoção de viver a Brasília que estava nascendo, a nossa universidade que estava nascendo, e o CIEM, que era uma escola de uma repercussão internacional pelos aspectos modernos que apresentava. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouco. Antônio Padua Gurgel, puxa, a gente não se vê há tanto tempo, né, rapaz? Desde os tempos assim mais fortes da UNB, né? Em que a gente estava procurando fazer uma universidade sem saber nem quem a gente era, não sabia como é que é esse negócio de Brasília, esse negócio de universidade, a gente estava recém-chegado à universidade, e a gente fazendo tudo, fazendo a cidade, fazendo a cidadania, fazendo a universidade, fazendo tudo isso, participando efetivamente de tudo isso. Né? Isso deve ser, inclusive, como você falou, motivo de muita emoção. O lançamento do seu livro. Eu também estou escrevendo um livro sobre o episódio da invasão de 68 da Universidade de Brasília, e mostrando que a cidadania de Brasília salvou a universidade. E você, rapaz, tem feito um trabalho aí magnífico, embora lá na sua vitória, na Vila Velha e tudo, você não esquece o tempo que você passou por aqui. E isso é muito importante porque no Brasil se diz que carece basicamente de memória, de história das coisas que acontecem. Né? Muita gente faz coisas assim, teoria e tudo isso aquilo, mas você faz esse aspecto muito importante, que é contar a história como ela se deu. E aí, como é que é essa questão da emoção, essas pessoas falaram o que para você, como é que é isso? Pois é, antes disso, de entrar nesse assunto, eu quero dizer que, sobre isso que você acabou de falar, que nós temos uma editora
que atualmente está com cerca de 60 títulos. Beleza. É claro que nem todos foram escritos por mim. Certo. Normalmente são trabalhos coletivos em que a equipe é formada para determinado projeto. O nosso projeto principal é a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, que tem títulos como Rubem Braga, Maísa, Nara Leão, Augusto Ruski e outros, né? E tem outro tipo de trabalho também. Por curiosidade, o nome do nosso site é www.paduagurgel.com.br. Repete aí, por favor, porque às vezes o telespectador não estava atento. www.paduagurgel.com.br. Isso aí. Bom, agora com relação à emoção, né? Eu me lembro de você já em 68. Como aluno do CIEM, que ficava na entrada da UNB, Perfeito. nós convivíamos muito com os universitários. Isso. Almoçávamos no bandejão. As aulas de educação física, a gente escolhia um esporte. No CIEM era assim, você escolhia um esporte e ia praticar aquele esporte. Então eu, por exemplo, no primeiro ano, eu escolhi judô, que era no barracão da FEUB, logo atrás do barracão da FEUB, que a gente estudava, fazia as aulas de judô. Depois eu fui fazer natação, que era no Centro Olímpico. Certo. Então, quer dizer, uma coisa que caracterizava também os estudantes do CIEM era esse convívio com os universitários, que eram pessoas assim mais evoluídas, digamos assim, mais avançadas no caminho educacional, né? Então isso contribuiu muito também para um amadurecimento maior dos alunos, dos estudantes do CIEM. Agora, a emoção é porque é o seguinte, o CIEM, ele realmente foi uma marca indelével na vida de todos que passaram por lá. Para você ter ideia, em 2018, foi feita uma reunião de ex-alunos que tinha mais de 200 pessoas. Que isso, rapaz? Pode crer. E, aliás, foi aí que surgiu a ideia de fazer o livro. É isso que eu ia te perguntar agora, rapaz. E surgiu por quê? Isso foi muito marcante na sua vida? Como é que é? O CIEM era uma coisa completamente diferente, como Brasília era completamente diferente. Então, por exemplo, eu vinha de Vitória, do Espírito Santo, que hoje é uma cidade cosmopolita, é uma cidade dotada de todos os recursos que a modernidade oferece, certo, mas que na época era uma cidade acanhada, conservadora, cheia de vielas, iluminação precária. Enfim, era uma cidade antiga, uma cidade provinciana, vamos dizer assim. Certo. E quando cheguei em Brasília, me deparei com esse horizonte imenso, né, com aqueles prédios, monumentos, né, que aquilo me deixou completamente embasbacado, vamos dizer assim, né, com aquela novidade. A gente não sabia, e ao mesmo tempo que esse horizonte enorme, ele fazia uma espécie de, promovia na gente um sentimento de que tudo poderia se realizar. Isso. Assim como a cidade que estava nascendo. Muito bem. E o CIEM também era uma escola completamente diferenciada. Inovadora, né? Por exemplo, uma vez numa aula de biologia, um aluno perguntou para a professora uma determinada pergunta lá sobre divisão celular, não sei o quê, e a professora respondeu para ele: eu devolvo a pergunta para você. Que bacana, que bacana. Aí o aluno ficou assim, pô, como assim, não sei o quê. Aí ela foi raciocinando junto com ele até chegar à resposta. Entendeu? Ou seja, há uma integração muito grande entre o professor e o aluno, né? E um protagonismo dos estudantes, o que é hoje a proposta da educação brasileira. Esse protagonismo dos estudantes era a base da filosofia pedagógica do CIEM, cujo lema era liberdade com responsabilidade. Tá. Então o aluno era livre, o aluno não, o estudante. Certo. Era livre. Por que estudante e não aluno? Porque hoje em dia os pedagogos não utilizam mais essa palavra. Isso, aluno. Porque aluno, o A é uma designação negativa, e luno de luz. Então, aluno é ser sem luz. Sem luz. Então, eles preferem usar estudantes. Perfeito. Então, a gente
com a medida que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando a parar de falar aluno e falar só estudante. Muito bom. Você lançou o primeiro livro, foi qual o primeiro livro? Mas meu primeiro livro foi Socialistas no Brasil, Partidos, Programas e Experiências. Perfeito. Isso decorreu de uma... Eu fui convidado, eu morava no Rio de Janeiro, fui convidado para fazer um caderno especial que ia circular durante uma conferência da Internacional Socialista. Perfeito. Isso foi em 83. Brizola era governador, vice-presidente da Internacional Socialista, e convocou uma conferência internacional com a presença de Willy Brandt, Mário Soares, Felipe González, François Mitterrand, as feras todas da social-democracia. Então, o José Maria Rabelo, que era um jornalista antigo, criador do Binômio, certo, é um cara que faz parte da história do jornalismo brasileiro. Sem dúvida. Ele era superintendente do Pasquim e me chamou para fazer esse caderno que ia circular durante a Internacional Socialista. Então, o título do caderno seria Socialismo no Brasil. Enquanto a conferência discutia as experiências socialistas nos outros lugares, onde a social-democracia já prevalecia, o nosso trabalho ele procurava localizar as experiências socialistas no Brasil. Perfeito. Quilombo de Palmares e por aí vai. Bom, então, quando faltava 2 semanas, eu comecei a trabalhar, fazer pesquisa, com muita precariedade, andando de ônibus, na chuva, às vezes, no sol. Tinha um lugar que eu arranjei para datilografar, tinha uma máquina, eu ia lá na hora que o pessoal não estava trabalhando, entendeu? E aí, então, quando faltavam 2 semanas, o Zé Maria me procura e fala assim, rapaz, o negócio é o seguinte, o projeto dançou. Nossa Senhora. Mas como assim? Eu falei, não, eu saí do Pasquim e aí não vai rolar mais o caderno. Que é isso, Antônio? Eu falei, rapaz, mas pô, como é que eu faço, rapaz? 3 meses andando aí nesse Rio de Janeiro, pô, com as maiores dificuldades, pô. E o que eu vou fazer com esse material, pô? Aí ele falou, faz um livro. Pronto, e o segundo livro? Aí qual eu foi? falei, pô, quem sou eu para fazer livro? Quem faz livro é Fernando Henrique, não sei o quê. Não, rapaz, isso aí já é quase um livro. Eu falei, quem vai editar esse livro? Eu falei assim, uma agonia de cada vez. Primeiro, depois a gente vai ver com o que. Aí o segundo livro foi, eu já de volta a Brasília, eu fiz um livro sobre a campanha que elegeu Fernando Collor. Que seria uma campanha histórica, foi uma campanha histórica, porque a anterior tinha sido aquela que Jânio ganhou. Perfeito. Em 1960. Isso. E então, essa de 89 seria a primeira campanha presidencial depois daquela que Jânio Quadros venceu. Exatamente. Então, eu me preparei, fiz um projeto de pesquisa, inclusive entrei no mestrado aqui na UNB, voltei para a universidade. Qual o título do livro? O Brasil vai às urnas. Retrato da campanha presidencial. Isso é bom de título, hein, cara? O Brasil vai às urnas, muito bacana. E aqui em Brasília, qual foi, com a sua experiência aqui de Brasília, qual foi o primeiro livro que você lançou? Não, o primeiro livro foi esse, o Brasil vai às urnas. Não, com relação a estudantes. Não, o primeiro foi a Rebelião dos Estudantes. Ah, sim, esse Rebelião livro dos Estudantes. Saiu em 2002. Depois que eu comecei a fazer livro, eu sempre tive a ideia de fazer um livro sobre esse período. Perfeito. Que foi um período extremamente marcante. Isso, exatamente. E depois nós fizemos um filme, longa-metragem, com base nesse livro. Ah, que bacana, muito bom. Parte com base nesse livro e parte com base nesse aqui. Deixa eu ver, esse... É o Jornal da década de 70. Jornal da década de 70. Teve a participação do Merval Pereira, da Eliane Cantanhede, da Tereza Cruvinel, que foram meus colegas. Merval Pereira hoje é presidente da Associação Brasileira de Letras, né? Exatamente, Academia Brasileira de Letras. Academia, perfeito. Imprensa nanica contra a cultura e uma nova forma de jornalismo. Os principais fatos que marcaram os anos 70 no Brasil e no mundo. E o Pacotão, a irreverência na política. Exatamente. Muito interessante. E agora que nós apresentamos esses dois, vamos falar sobre o livro do CIEM, basicamente.
Você já falou alguma coisa, assim, vamos dizer, fora do livro, inclusive a emoção de escrever esse livro, de mostrar para as pessoas a sua ideia. E a gente tem 2 minutos aí para finalizar. Eu gostaria que você, então, falasse como é que foi a feitura do livro, o que o livro tem, basicamente, e como é que os interessados podem acessar ao livro CIEM, Uma Escola para a Vida. A principal importância desse livro... Deixa eu mostrar o livro aqui. A principal importância dele é que ele mostra, desde a época de Platão, desde a Grécia Antiga... Que é isso, rapaz? Até os dias atuais, a evolução da chamada educação integral. Que bacana. Então, por exemplo, na Grécia Antiga tinha uma filosofia pedagógica em que os alunos estudavam gramática, oratória, esgrima, etc. Era uma educação integral. Perfeito. Né, do que se refere ao conhecimento daquela época. Muito bem. E depois esse processo veio evoluindo. Por exemplo, quando chegou na idade industrial, aí já incorporou aquela coisa assim das máquinas, do preparar os operários para trabalhar. E depois, ao longo do tempo, até chegar nessa sociedade hoje da informação. Isso. É bom dizer que na década de 60, o CIEM tinha uma disciplina chamada informática. Que coisa incrível, rapaz. Exatamente. Nós temos... Isso aí. Tem um dos alunos da época, um dos estudantes da época, que é o Evandro Millet, que ele usava computador. Muito bacana. O CIEM tinha um clube entre as práticas educativas vocacionais de lançamento de foguetes. E nós lançamos vários foguetes. Nós não, o pessoal do clube Que bacana. do clube aeroespacial que falava. Uma vez o pessoal foi lançar um foguete, Brasília era praticamente não tinha muita coisa construída. Isso. Então o pessoal foi escolher um terreno baldio para lançar um foguete. Aí depois, esse terreno baldio, daqui a um pouco chega o exército lá, para saber o que estava acontecendo. Era no que é hoje o setor militar urbano. Deu uma confusão danada. Faço ideia. Aí depois o pessoal resolveu lançar os foguetes lá do campo de futebol do CIEM mesmo, para ficar mais seguro. Antônio Pádua Gurgel, foi um prazer muito grande te entrevistar. Você que é uma pessoa, uma figura emblemática da nossa Universidade de Brasília, e hoje agora eu vejo do CIEM. E pode ter certeza, rapaz, você que fez as homenagens a essas figuras lá do Espírito Santo, vai ser um dia homenageado também como uma das personalidades capixabas, aí vem o nome outra vez, né? Capixaba. E nós temos aqui do Distrito Federal a Taguatinga, minha Taguatinga, que o pessoal lá divide. Alguns acham que é ave branca, outros acham que é barro branco. De fato, a se estudar Tupi-Guarani, é barro branco, Taguatinga. Ou seja, os índios sempre dando nome às cidades, aos locais e tudo, baseado na observação deles. Em termos de Taguatinga, por exemplo, é barro branco, porque branco é o leito do córrego Taguatinga que banha a cidade. Mas então, muito obrigado. Eu que agradeço. Você fez uma bela entrevista, a TV Suprem, que é o braço de comunicação da União Planetária, fica muito feliz em fazer história. E você faz história. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu assisto a TV Suprem lá de Vitória. Opa, que bacana. Quando eu vejo algumas entrevistas, me identifico muito com o trabalho de vocês, porque eu também tenho uma pegada meio espiritualista. Eu estive na Índia, pratico meditação. Isso aí. E então é um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito bom. Então, telespectador, fique conosco. Nós temos muito mais coisas interessantes para te apresentar hoje. Fique conosco e, por favor, diga para os amigos e tal a coisa maravilhosa que é a TV Suprem. A TV Suprem foi feito para você, só com notícias positivas, só com assuntos que fazem bem à sua vida. E a nossa TV Suprem você vê pelo canal 2 da NET. Muito obrigado, fique conosco.